Foi uma decisão que mudou completamente tudo. Não foi fácil, mas foi o começo de uma nova vida. Me chamo Diane e hoje vou contar para vocês por que saímos do Brasil para vir morar aqui, nos Estados Unidos. Eu espero que a minha história inspire você, que talvez esteja pensando em recomeçar. Bem, no Brasil, eu e minhas filhas tínhamos uma vida confortável. Morávamos com minha mãe e minha irmã mais velha. Na época, nós fomos morar com elas logo após o meu divórcio. Mas esse assunto sobre o divórcio e como eu superei essa dor será um assunto para um outro vídeo, que talvez eu traga aqui. No Brasil, eu trabalhei 23 anos como professora. Eu amava essa profissão, porque eu era apaixonada na área de alfabetização, tanto de adultos como de crianças. Trabalhei em escolas públicas e privadas, e graças a essa profissão, as minhas filhas podiam estudar em boas escolas. Eu amava a minha profissão, mas o salário não acompanhava a inflação, e eu vivia com o orçamento sempre apertado. Isso me incomodava bastante, porque eu pensava no futuro delas. E também em ter um lugar só nosso, o nosso cantinho. Mas como se não bastasse essas preocupações e o medo do futuro, ainda tinha certas situações muito desagradáveis e seríssimas, com alguns parentes que amavam interferir na minha vida. Essas interferências começaram após eu estar divorciada e ter ido morar com a minha mãe. Coincidência? Não sei. O que eu sei é que era luta, todos os dias. E quanto mais eu me esforçava para amenizar a situação, mais difícil ficava. Muitas coisas que me aborreciam, sabe? E me deixava triste começaram a ser constantes. Não tinha trégua, não mudavam. E isso, gente, não só me afetava, afetava principalmente a minha mãe e as minhas filhas. Eu olhava para minhas filhas, uma com 16 e a outra com 10 anos. E eu ficava pensando, meu Deus, eu quero um futuro e um ambiente melhor para elas. E esses pensamentos começaram a crescer dentro de mim. E vinha aquela vontade de mudar, sabe? De buscar um novo recomeço. E eu falava sempre para minha mãe que eu precisava mudar daquele lugar, de brigas, confusões, humilhações. Era um ambiente completamente doentio, gente. Eu queria muito morar bem longe dali. Essa é a verdade. Sei lá, mudar de país para ver se eu tinha um pouco de paz. Mas isso era um desafio enorme. Diante de tudo isso, de todas essas confusões, eu comecei a conversar mais com Deus, sabe? Conversar mesmo, igual você conversa com um amigo, entende? Em minhas orações, eu pedi a Deus para que Deus me mostrasse um caminho, me desse uma luz, me ajudasse. Porque eu vivia, gente, muito angustiada, triste e muito decepcionada com tudo. E eu estava vivendo momentos difíceis, muito difíceis mesmo. Vocês nem imaginam. O tempo foi passando e acreditem, Deus foi abrindo portas. E uma delas foi o convite dos familiares que moravam aqui nos Estados Unidos. Eles me chamaram para viver aqui, começar uma vida nova com minhas filhas. Naquele momento, parecia que o sonho estava começando a se tornar realidade. Eu comecei a sentir uma mistura de alegria, medo e esperança. Minhas filhas amaram a ideia de morar fora do Brasil. E minha mãe e minha irmã me deram o maior apoio. E dias depois, gente, eu fui resolver tudo para embarcar nesse recomeço de vida nova. Mas essa decisão causou a maior confusão na família, maior do que a que já existia. Fui chamada de louca, insana, irresponsável e por aí vai. E como eu morava com a minha mãe, eu era sempre pega de surpresa com a presença desses parentes, que chegavam muitas vezes falando o que queriam
sem nenhum respeito. Mas minha mãe, me vendo triste e angustiada, me falou uma frase que até hoje eu lembro bem dela. Ela disse assim: minha filha, os cães ladram, mas a caravana passa. Olha, agarra essa oportunidade e vá embora com as suas filhas. Eu tenho certeza que Deus estará com vocês. Bem, eu estava deixando tudo para trás e levando comigo apenas o essencial: a fé em Deus e o amor pelas minhas filhas. No aeroporto, eu lembro bem das despedidas, dos abraços apertados, das lágrimas, do coração acelerado e da sensação de estar dando um passo que mudaria completamente as nossas vidas. E lá fomos nós, eu e minhas filhas, rumo aos Estados Unidos, rumo a um recomeço. E se você está gostando desse conteúdo, já deixe seu like e se inscreva no canal para me incentivar a trazer mais conteúdos aqui. Agora que você já fez a sua parte, eu vou continuar fazendo a minha. Então vamos lá, vamos continuar o vídeo. Quando aterrissamos aqui e antes de pegar as malas, tínhamos que passar pelo agente de imigração. Gente, nós três não sabíamos falar inglês. Nós sabíamos apenas o básico, sabe o básico do básico? Que é hi, how are you, thank you, sorry. Pois é, gente. Oi, como vai você? Desculpa, muito obrigada. Essas coisas. Só sabíamos exatamente o básico. Meu corpo e minha mente, que antes estava tranquilo, calmo, na hora que entramos na fila, o meu corpo começou a tremer. O medo batendo na porta. Toc, toc, eu quero entrar. E o que vocês acham que eu fiz quando chegou a nossa vez? Corri? Claro que não. Eu coloquei a minha filha caçula na frente. Quer dizer, coloquei não, né? Eu empurrei a minha filha caçula para ela ir na frente. Por que eu fiz isso? Porque ela estava segurando em suas mãos a sua bonequinha. Eu tive o impulso e acredito que foi Deus que me mandou fazer isso. E vocês vão ver que foi verdade. O agente de imigração se encantou por ela e pelo jeitinho infantil que ela transbordava. Ele brincou com ela e brincou com a bonequinha que ela carregava. Gente, isso é coisa de Deus. E tem mais. Ele percebeu que nós não falávamos inglês, nós não entendíamos inglês. E ele começou a falar em espanhol, bem devagar, querendo nos ajudar mesmo. Me fez poucas perguntas e nos liberou. Isso foi ótimo. Gente, eu senti que Deus estava muito presente naquele momento, nos ajudando. Ele colocou suas mãos, eu tenho certeza disso. Então, mais uma vez, lá fomos nós, pegar as malas e ir ao encontro dos nossos familiares, que já estavam nos aguardando lá fora do aeroporto. Aquela festa quando nos encontramos. Ficamos residindo na casa deles há alguns meses. Somos muito gratas por eles terem nos ajudado, porque foi um momento de apoio e acolhimento que eles nos deram. E depois de alguns meses, eu decidi que já era chegada a hora de termos o nosso cantinho, eu com minhas filhas. Então, eu tomei uma decisão importante, seguir o meu caminho com as minhas filhas. E foi aí que começou de verdade a nossa jornada aqui. Aluguei um apartamento e começamos tudo do zero, do absolutamente zero. Não tínhamos nenhum móveis, nenhum utensílio, nada, absolutamente nada. Mas aqui, as casas ou apartamento, em sua maioria, eles já vêm com... Na cozinha já vem os armários, fogão, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, muitas vezes. Vem também máquina de lavar roupa, secadora. E nos quartos vem um tipo guarda-roupa embutido, entende? Então, já dá para você começar, não é verdade? Mas, como eu disse antes, Deus foi abrindo todas as portas. E acreditem, pessoas começaram a fazer doações para a gente. Doaram colchão, TV, doaram mesa, cadeira, sabe assim, essas coisas que precisam ter numa casa? Pronto, começaram a doar. E a gente só precisou comprar lençol,
toalha, travesseiro, essas coisas, né? Utensílios, né? Prato, talher, panela, mas as pessoas começaram a doar muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Isso foi maravilhoso. E assim iniciamos o nosso Lar Doce Lar. Como dizem aqui, Home Sweet Home. Nessa época, eu trabalhava como faxineira. E para melhorar o nosso orçamento, eu tive também que trabalhar numa lanchonete americana, tipo Subway, sabe? Então eu fazia faxina e quando eu terminava a faxina, eu ia para essa lanchonete, que eu também trabalhava lá limpando aquela área toda, tirando os lixos, jogando lixo fora, trabalhava na cozinha, fazendo, limpando, né, as vasilhas, não cozinhava porque é sanduíche. Tipo do Subway, como eu disse, né? Então eu ajudava a cortar, fatiar naquelas máquinas, limpava tudo. Então, por volta de umas 10 horas, fechava e eu ia embora. A minha filha mais velha também trabalhava para me ajudar no orçamento. Ela estudava e quando ela saía da escola, ela ia direto para essa padaria brasileira e ficava lá até quase 10 horas da noite. E essa lanchonete e essa padaria eram próximas. Então, quando eu saía do meu trabalho, eu passava e pegava ela. E nós íamos para casa, mais quebrada que arroz de terceira, como se diz lá no Nordeste. Só a minha caçula, por ter apenas 11 anos, só estudava. E quando saía da escola, já ficava direto na casa de uma vizinha minha, porque eu morava na época em um apartamento. E essa minha vizinha, a filhinha dela, era da mesma idade que a minha e elas estudavam na mesma sala. Então, essa vizinha maravilhosa, se um dia ela assistir esse vídeo, ó, um beijo para você. Você foi, assim, muito, muito importante nesse momento na minha vida. Então, também quero te agradecer, viu? E ela ficava com a minha filha Andresa até a hora de chegar. Então, a minha filha Andresa tomava banho, jantava na casa dela, fazia os deveres de casa e tudo mais. Então, quando eu voltava, a minha filha já estava pronta para ir dormir. Então, era assim, gente. Olha, como diz a história, a América é igual a rapadura. É doce, mas não é mole, não. Anos depois de muita economia e determinação, eu, graças a Deus, consegui comprar uma companhia de limpeza e sair da companhia onde eu trabalhava. E com isso, a minha filha mais velha veio trabalhar comigo para me ajudar. Anos depois, a mais nova também veio trabalhar comigo. Elas me ajudaram bastante, bastante mesmo. A vida era dura, mas nós estávamos felizes, porque temos o principal, a paz. A paz que eu tanto pedir a Deus. Com o tempo, fomos nos acostumando com a vida aqui. Cada ano que se passava era uma vitória. Foram pequenas conquistas que juntas mostraram que estávamos no caminho certo. Eu e minhas filhas nos apoiávamos muito. Choramos juntas, rimos juntas e vencemos juntas. Cada desafio com muita garra e fé em Deus. E hoje, olhando para trás, eu entendo que essa mudança não foi só de país, foi de alma. E nós nos tornamos mulheres mais fortes, mais confiantes e principalmente mais gratas. Minhas filhas estudaram, se formaram e cada uma tem o seu trabalho e sua vida independente. Minhas filhas casaram, são muito felizes. E a minha filha mais velha me presenteou com uma linda netinha. E a minha filha mais nova está grávida. E já já eu vou ser vovó outra vez. E quanto a mim? Bem, quanto a mim, Deus colocou um americano muito querido que me ajudou a ficar documentada aqui nesse país. Casamos e já estamos com 14 anos de casados. E felizes, claro. A vida fora do Brasil me ensinou que recomeçar é possível sim. Não importa a idade, não importa o medo. O que importa, na verdade, é acreditar que Deus tem um propósito em tudo. Tem mais, gente. Cada desafio que eu enfrentei foi um degrau para chegar até aqui. Se você está me ouvindo agora e sonha em mudar de vida, sair do Brasil ou simplesmente começar de novo, reescrever uma nova página de sua vida, eu quero te dizer uma coisa: não tenha medo.
Você pode até passar por momentos assustadores, mas não se deixe paralisar pelo medo. Às vezes, Deus precisa nos tirar do lugar onde estamos, para nos mostrar o que Ele ainda vai fazer. E eu sou a prova disso. Confie em Deus, porque Ele nos impulsiona a viver milagres e experimentar coisas extraordinárias. Eu li uma frase em um livro que dizia assim: Deus tem prazer de nos impulsionar para alcançarmos aquilo que aos nossos olhos é impossível. Se você gostou desse vídeo, dê um like, deixe um comentário abaixo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa entender que recomeçar é seguir com sabedoria e talvez lá na frente você perceba que esse recomeço foi o melhor capítulo da sua vida. Muito obrigada por me assistir até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!